Queridos, nós estamos nesse domingo, Dia das Mães, e na série Disponibilidade Gera Intimidade. E nós ficamos pensando e orando ao Senhor como direcionar essa mensagem nessa noite, tendo em vista e em mente que era Dia das Mães, né? E sempre quando é Dia das Mães, Dia dos Pais, se tem uma data comemorativa, a gente sempre direciona a ser intencional naquele momento ali que nós estamos vivendo. E hoje não seria diferente, né? Então, nós estamos aqui nessa noite celebrando o Dia das Mães. E nessa série de mensagens, disponibilidade gera intimidade. E aí, com isso, eu fui pensar e orar sobre. E aí Deus trouxe, né, uma mulher ao nosso coração. E claro que a gente não vai ser intencional em usá-la para falar sobre o fato de ser mãe, mas nós vamos falar, né, da vida dessa mulher num contexto geral da vida. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Se você achou, diga eu achei. Diz assim o texto. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entretanto, o anjo aonde ela estava disse: Alegra-te muito, favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, inclina a tua alma, abre o teu coração para Deus nessa noite. Diante da tua presença, meu Senhor, nós estamos. Reconhecemos quem tu és e quem somos. Reconhecemos que tu és grande e nós somos pequenos. Reconhecemos a tua soberania e reconhecemos que somos pó. Reconhecemos que tu és santo e nós somos pecadores. Reconhecemos que a palavra está em ti.
Reconhecemos que precisamos da palavra que está em Ti. Reconhecemos o quanto nós precisamos da Tua palavra e da Tua presença nessa noite, nesse ambiente. Por isso oramos no nome do Teu Filho Jesus, te pedindo que a doce presença do Teu Espírito Santo possa estar nessa casa para mover corações, para estar mais perto de Ti. Nós oramos para que essa seja uma noite onde a palavra possa trazer a consciência de que Tu és Deus. Traga a nós como igreja, traga a nós como Teu povo a consciência de quem o Senhor é e de quem nós somos. Fere-nos com a Tua palavra para que haja cura para a nossa vida. Fere, Senhor, o nosso intelecto, fere, Senhor, aquilo que pensamos, aquilo que achamos, fere as nossas convicções, as nossas vontades, as nossas opiniões. Fere-nos, Senhor, porque queremos ser sarados nessa noite pela Tua presença. Então vem sobre essa casa, vem sobre esse ambiente. Entra nesse ambiente, entra neste lugar com o Teu poder e se manifesta, porque precisamos da grande manifestação do Teu poder. Porque o nosso objetivo de estarmos aqui nessa noite é alcançarmos, Senhor, a santificação. O nosso objetivo de estarmos aqui nessa noite é sermos purificados para que possamos entrar pelas portas das mansões celestiais e naquele grande dia poder ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança a terra que vos foi prometida. A causa de estarmos aqui é a eternidade. A causa de estarmos aqui é sermos perdoados. A causa de estarmos aqui é sermos revestidos para proclamar o Teu evangelho para outros. Então que a Tua palavra possa trazer todo o ensinamento que o céu tem para nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olhe cá. Nós estamos diante de um texto que ele é conhecido de todos nós. Até quem não professa a fé cristã, até quem não professa ou não se manifesta em uma religião, é verdade que alguém já ouviu falar sobre Maria, sobre a mãe de Jesus. Então Maria, ela é uma mulher conhecida de todos nós. Todos nós temos uma admiração quando nós olhamos para a vida de Maria. E a verdade é que Maria, ela não é alguém que foi diferente de nós ou que é diferente de quem somos. É uma mulher de carne e osso, uma mulher humana, imperfeita, falha. Ela é uma mulher também pecadora. Mas ela é uma mulher que entrou para a história, que fez história. E se tornou para nós uma referência e se tornou para nós um exemplo de vida. Então é sobre esse exemplo de vida que nós podemos chamar de referência ou que nós podemos chamar de inspiração. É essa figura dessa mulher que nós vamos usar nessa noite para entendermos algumas questões da nossa vida. Então, quando nós olhamos o texto e olhamos o tema pela qual o Senhor nos deu ainda nos 12 dias proféticos, nós vamos trazer como uma reflexão de entendimento sobre a disponibilidade de Maria, sobre o que ela gerou e a intimidade que ela alcançou. E quando a gente vai falar sobre disponibilidade,
O dicionário vai dizer que é a condição ou a qualidade de algo ou de alguém que se encontra disponível, ou seja, livre ou desocupado de uma determinada função ou obrigação. Então, quando nós olhamos para a disponibilidade, nós podemos olhar para a disponibilidade por um lado positivo e por outro podemos também levar por um lado negativo. A questão é como nós nos comportamos com a disponibilidade. Quando falamos aqui sobre o significado de disponibilidade, é sobre você estar disponível, sobre como se você estivesse desocupado em alguma questão, como se alguém precisasse de mim para alguma coisa e perguntasse, está ocupada? E eu pudesse dizer, estou ocupada, ou eu pudesse dizer, estou disponível. A verdade é que a disponibilidade está naquilo que eu decido sobre estar ou não disponível. Por quê? Porque eu posso estar disponível e não querer agir. Eu posso estar disponível e não querer fazer. Então, por isso que eu disse que está numa condição, seja positiva ou seja negativa. Tudo vai depender da forma com que eu quero usar a disponibilidade na minha vida. Então, quando nós olhamos e aplicamos para esse texto a disponibilidade, nós vamos olhar para Maria. Em que condição? O céu se decidiu e se definiu por um propósito. O propósito agora é a promessa que Deus fez que de uma mulher nasceria o Salvador. Então, verdade é que essa promessa, ela já existe. Desde lá do princípio, quando o homem pecou. Desde lá, o Senhor do céu liberou uma palavra dizendo, olha, é de uma mulher que vai nascer o Salvador. Então, o céu, ele tem um propósito. O céu, ele tem um destino. O céu, ele tem uma causa. E isso não foi apenas algo que ficou no céu. Essa palavra, ela foi liberada. Ela foi escrita e ela foi dita. Então, nós vemos que Deus agora, ele tem um propósito para cumprir. Só que a palavra não diz nem o dia, nem a hora e muito menos em que tempo o Senhor iria fazer com que esse propósito viesse a se manifestar. Aí a questão é que, quando Deus fala alguma coisa, quando Deus ele tem um propósito para realizar, ele vai ficar olhando dos altos céus, inclinado para a terra, procurando, observando quem é que está disponível para ele aplicar, para ele cumprir o seu propósito. Então, quando nós olhamos para a vida de Maria, se nós olharmos o contexto da vida dela, ela não estava disponível. Ela estava noiva de José. O texto vai dizer que ela estava se preparando para casar com José. Então, permita-nos pensar sobre todo aquele que está para casar, ele está com uma mente ocupada, ele está com uma vida ocupada, ele está pensando no enxoval, ele está pensando na festa. E olha que a festa daquela época, a durabilidade ela é de pelo menos 7 dias. Então José e Maria estão lá projetando uma festa de 7 dias, estão lá projetando a comida do casamento, estão lá projetando a casa que eles vão morar, o enxoval, os móveis que tem que comprar. Então, quando a gente olha para esse contexto da vida de Maria, ela estava totalmente ocupada. Só que o que nós precisamos enxergar nesse texto e entender aqui nesse texto é que ela está ocupada com a sua vida, porém, o seu coração está posicionado em estar disponível a sempre ouvir a voz de Deus. Então entenda uma coisa.
Na nossa vida, Deus ele só vai falar com quem está disposto a ouvi-lo. Você gosta de conversar com alguém que não para olhar no teu olho e te dar atenção, sim ou não? Nós mulheres, quando estamos lá no nosso relacionamento com o nosso marido, que a gente quer conversar, e aí por algum motivo não queira conversar na hora que está tendo jogo na televisão. Seja inteligente também, pelo amor de Deus, né? Porque nessa hora não vai dar certo. Mas não é ruim quando você está chamando a atenção dele, que você quer falar, ele está olhando para o lugar, ele não está prestando atenção, porque ele está ocupado com alguma coisa. E eu sou aquela pessoa que eu sou tagarela, né? E aí tem hora que eu vejo que ele não está prestando atenção. E aí eu aprendi nessa trajetória chamada casamento, que eu preciso observar se eu escolhi a hora certa para falar ou se realmente ele não está com vontade de me dar atenção. Porque pode ser que eu tenha escolhido a hora errada para falar, e aí eu vou provocar uma briga porque ele não está me dando atenção. Só quem escolheu a hora errada fui eu. Então, quando a gente olha para o contexto da vida, isso foi só para clarear a sua mente, é que nós, muitas das vezes, estamos ocupados com muitas coisas. Mas a questão é se eu me coloco disponível para parar para ouvir. E o texto vai indicar para nós que era uma cidade dentro da Galileia chamada Nazaré. Tinha uma mulher virgem chamada Maria. Aí o texto vai dizer que o anjo entra nessa casa, que o anjo chega dentro dessa casa para falar com Maria. E se o texto está indicando que houve uma fala do anjo Gabriel e que houve uma resposta, significa que ela parou para ouvir a voz que veio entregar uma mensagem para ela. Hoje, não de uma forma corpórea, não recebemos o anjo na nossa casa. Em forma de anjo. É o anjo. Mas pode ser que em algum momento no corre da sua vida, lá você escuta um sininho falando, para, que eu quero falar com você. Em algum momento a borboleta se voa na tua frente, num lugar que é improvável passar uma borboleta. Aí Deus envia uma borboleta para falar, para, porque eu quero falar com você. O texto vai dizer que o anjo entra. E ela para ouvi-lo. Mas o que me chamou a atenção nesse contexto, eu acredito que a mensagem ela vai ser muito breve, porque foi um detalhe que me atentou nesse texto. Foi um detalhe que me fez parar pensando em disponibilidade que gera intimidade. Foi pensar, e eu já falei um pouco disso aqui uma vez, sobre o fato da escolha de Deus por Maria. Só que o que me chamou a atenção, e eu fiquei pensando, e o que veio vindo ao meu coração e queimando no meu coração, foi que o texto vai dizer que ela estava noiva para casar. E no normal da vida, para você gerar, para você ter filhos, o correto é você se relacionar com alguém, casar com alguém e depois você ter filhos, e assim vai se cumprindo cada fase da vida. E o interessante é que Maria estava vivendo isso. E o que me chamou a atenção e o que me atentou foi perceber que durante toda a trajetória da sua vida, ela ouviu, ela aprendeu que de uma mulher nasceria o Salvador. Ela foi ensinada
nos mandamentos do Senhor, na presença do Senhor, que de uma mulher nasceria o Salvador. Então perceba que o ponto aqui, chave do que eu quero ministrar, do que queremos falar nessa noite, é as condições que ela, como mulher, criou. A condição que ela colocou na vida dela, para que ele pudesse vir, para que ele pudesse se manifestar. Olhe cá, o texto vai dizer e vai dar ênfase à questão de que ela era virgem, que ela era pura, que ela não havia se relacionado com homem algum, nem mesmo com o seu noivo. Então isso faz com que o céu pudesse olhar para a vida de uma moça que decidiu preservar a sua vida pura, que decidiu preservar a sua vida em santidade, porque durante toda a sua trajetória ela entendeu que de uma mulher nasceria o Salvador. Então ela estava fazendo tudo de forma correta. A Bíblia não expõe de forma clara que ela teria a pretensão de ser a mãe do Salvador. Só que uma coisa, e foi isso aqui que o Espírito Santo queimou dentro de mim. Eu posso não ter a pretensão, pode ser que não seja eu, mas eu vou viver a vida para ela estar totalmente alinhada sobre quem ele é, sobre o que ele quer fazer. Porque se ele quiser fazer, eu estou aqui pronta para que ele realize em mim aquilo que é o seu propósito, aquilo que é a sua causa. Então Maria viveu uma vida totalmente disponível, gerando intimidade com Deus, gerando relacionamento com Deus, gerando uma vida com um propósito. A vida de Maria foi estar disponível em gerar relacionamento com Deus. Você está entendendo isso? Ela não viveu uma vida, como tem um ditado aí no mundo que diz: a Deus dará, fazendo o que queria da vida. Ela não viveu uma vida displicente, desorganizada, desinteressada sobre quem era Deus e sobre quem ela era em Deus. Quando nós olhamos para o texto do seu cântico que discorre, ela vai dizer: o Senhor atentou na humildade da sua serva. Então nós vamos contemplar Maria como uma mulher humilde, que foi agraciada, porque viveu uma vida posicionada a estar disponível em gerar o tempo inteiro da sua vida intimidade. Com quem? Com Deus. Com Deus. E aí, quando a gente olha para esse contexto da vida de Maria, nós vemos que quando o anjo chega, ela foi gerada dentro de si, ela foi moldada dentro de si, para viver aquele dia e conseguir dizer sim para aquilo que agora o anjo trazia como mensagem. Então, quando nós olhamos para esse encontro, quando nós olhamos para esse cenário, para isso que Maria está vivendo,
Nós precisamos entender na nossa vida que cada um de nós aqui tem um propósito. Deus tem um propósito de vida. Agora a questão é, os teus dias estão tão alinhados com Deus? O ambiente pela qual você vive está tão preparado todos os dias para que no dia que Ele decidir e no dia que Ele escolher, Ele poder te encontrar para trazer uma mensagem e dizer, olha, chegou a hora de cumprir o teu propósito. O pastor estava aqui falando sobre o corre da vida e eu tenho pensado muito. E eu tenho doutrinado a minha mente e a minha boca a parar de falar que eu não tenho tempo sobre as coisas. Eu tenho doutrinado a minha mente e a minha vida a ser mais organizada para que eu possa me disponibilizar a estar na presença de Deus da forma que agrada a Ele, não da forma que me agrada. Porque estar em Deus não é oferecer a sua vida no contexto, num molde, numa forma que te agrada, mas é se permitir, se disponibilizar a se oferecer para Ele na forma dEle, no molde dEle e da forma que agrada a Ele. E quando eu falo, queridos, de estar com Ele, eu não estou falando somente desse ambiente aqui, 4 paredes, igreja, não. Eu estou falando do seu relacionamento com Ele. Porque muitas das vezes a gente confunde o culto da terça-feira, a sala de oração, o estudo bíblico que a gente vem para aprender mais sobre Ele. Sim. A gente vem na quinta-feira profética para ouvir uma palavra que nos dá destino. Sim. Estamos aqui nesse culto de domingo. Sim, também. Só que esses 3 cultos, esses 3 encontros, se resume ao tipo de relacionamento que você tem com Deus? Esse ambiente é um ambiente que nos inspira. É um ambiente que nos instrui. É um ambiente que agrada a Deus, porque estamos em comunhão, estamos congregando. Mas a questão da minha vida com Deus, da minha disponibilidade para Ele, a forma com que eu vivo todos os dias, glorifica, honra, revela quem Ele é para quem está perto de mim. Da hora que você acorda até a hora que você dorme. Como está o seu relacionamento com Deus? A verdade da nossa vida é que nós gastamos tempo para muitas coisas. E a maior parte do tempo que o homem em si gasta é com o trabalho, sim ou não? Sim. O homem em si, ele gasta mais tempo com o trabalho do que com a própria família. É a questão natural da vida. Todos nós precisamos trabalhar. Só que o restante do tempo, o que eu tenho feito com ele? Como tenho me disponibilizado para ouvir a voz de Deus, para caminhar segundo a palavra de Deus, para me envolver sobre quem Ele é? Por quê? Porque tudo que nós estamos passando aqui na terra é treinamento para chegar no céu. Tudo que nós estamos vivendo aqui nesses dias
É Ele nos moldando, nos aperfeiçoando, nos melhorando como seres humanos para a gente poder entrar na eternidade. Se não, acabamos por viver uma vida desregrada na questão que se direciona ao nosso relacionamento com Deus. O texto vai dizer que Maria, ela era virgem. E olhando para a nossa vida, se Deus olhar dos altos céus, vai encontrar pureza em quem você é, para que Ele cumpra o propósito dEle. Deus pode encontrar pureza nos teus olhos, pureza no teu coração, pureza na sua alma, para que alguém olhe para você e veja Jesus em você, e veja Jesus em nós. Estamos vivendo tempos difíceis, onde estamos vivendo num mundo onde o nada a ver tem aflorado, onde cada um tem sido impulsionado a viver pela sua própria vida, a não importar com a vida do outro, a não se preocupar com quem está sentado do nosso lado, a não se preocupar de uma forma geral com a sua família. Aí Deus nos parou aqui nesse domingo. Nos parou aqui para respirar, para pensar. Você está em casa, você está no seu dia a dia. O anjo vai bater a sua porta. Como é que a sua casa está arrumada? Ele pode entrar? Você vai convidar ele para entrar? O ambiente está propício para receber a voz? O ambiente está propício para receber a palavra? O ambiente está propício para receber a mensagem? E quando eu falo casa, você. Quando você se assenta para viver os seus dias de frente para a televisão, ou com o seu celular, com a sua tela de todos os dias, o que os seus olhos veem tem preenchido a sua alma para ser purificada ou para ser poluída. Para pensar nas coisas que honram, que glorificam a Deus, ou para pensar nas motivações que te inclinam às necessidades de suprimento para a tua carne. Porque nós vivemos nesse corpo aqui, sim ou não? Mas essa carne, ela é pecaminosa. Essa carne aqui, ela vai se inclinar para desejar tudo que a terra pode produzir. Essa carne aqui, ela vai se inclinar para aquilo que vai na contramão daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas se você tiver um espírito forte em Deus, se você tiver uma alma totalmente derramada na presença dEle, você vai conseguir criar um ambiente disponível, aonde vai gerar intimidade a tal ponto dEle vir e poder falar com você sobre o propósito que Ele tem para a sua vida. Olhe cá. Quando olhamos para a vida de Maria, nós vamos ver ela ter 3 atitudes aqui. E eu queria que você ficasse parado e pensasse e aplicasse isso. Nós vamos olhar para a vida de Maria quando o anjo chega. A gente vai
ver ele liberar a mensagem, ela pensa sobre o que significa aquela mensagem. Quando o anjo chega e diz: agraciada, você vai gerar o Salvador. Você vai gerar o Filho de Deus. O texto vai dizer que ela para e pensa sobre aquela mensagem. Sobre as coisas que Deus já falou ao teu respeito. Sobre quem Deus já disse que você é. Sobre o que Ele disse que quer fazer através da sua vida. Você tem parado para refletir, para deixar o seu coração queimar em ser o homem que Ele quer que você seja, em ser a mulher que Ele quer que você seja, em ser o casal que Ele quer que vocês sejam, em ser jovens, em ser adolescentes, em ser famílias, em ter um ministério aprovado, parar e refletir como eu tenho me comportado sobre quem Deus disse que eu sou e sobre aquilo que Ele disse ao meu respeito. Parar e pensar. Estamos vivendo na era do pensamento acelerado, sim ou não? Temos vivido nessa questão que a gente para. E nessa do pensamento acelerado, a gente se atropela no que está pensando e não pensa naquilo que realmente tem valor. Quando o anjo chega na casa dela, e ela está pronta ali, e o texto vai dizer que o coração dela queima, e ela para pensar sobre. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê, pastora? Porque nesse tempo de pensamento acelerado, não se para pensar no que realmente é necessário pensar. Hoje é domingo. Nós vivemos 7 dias para trás, nessa semana toda. Qual foi o dia que você parou para meditar sobre quem você é, sobre as suas ações, sobre o seu comportamento, sobre o que você está fazendo, para fazer a sua vida ter o sentido de cumprir a revelação de quem Deus é nessa terra? Você está entendendo isso, irmãos? O anjo vai lá entregar uma mensagem. A mensagem é: você vai gerar o Filho de Deus, o Salvador. A mensagem para você é: seja a mãe que você precisa ser, seja o pai que você precisa ser, seja o marido, a esposa que você precisa ser, seja o pastor que você precisa ser, seja o diácono que você precisa ser, seja a diaconisa que você precisa ser, seja o adolescente que você precisa ser. Você parou nesses 7 dias para trás, eu não vou nem falar o mês todo, vou falar 7 dias. Parou para pensar e analisar se o teu acordar, o teu dia, a tua noite está alinhado com a mensagem que Ele já deu destino para a sua vida. Porque sobre o que pensamos, Paulo vai dizer: pensa naquilo que é puro, naquilo que é honesto, naquilo que é agradável. Então nós vamos aprender pela palavra que o apóstolo Paulo estava nos ensinando a pensar. O problema hoje, e eu vivi esse problema na minha pele, é não aprender sobre o que está pensando. O pensamento vem e você vai deixando a tua mente ir vagando naquele pensamento. Não, Deus nos deu poder, Deus nos deu domínio sobre a nossa própria vida.
E o apóstolo Paulo vai estar nos ensinando que nós somos capazes de doutrinar nossa mente sobre o que pensamos. Ela para pensar sobre. E quando ela para pensar sobre, ela vai dizer, mas como vai ser? Porque eu não tenho homem algum e nunca me relacionei com homem algum. Então perceba que ela se atentou a pensar exclusivamente em como fazer o propósito se cumprir. Então Deus nos reuniu aqui nessa noite de domingo para usar uma mulher como exemplo, para que nós possamos aprender a olhar para a nossa vida e perceber se todo o trajeto que nós estamos construindo tem sido um trajeto de alguém que pode receber o anjo na sua casa com uma mensagem. A primeira coisa que Deus quer que você pense é: você está disponível gerando uma vida que glorifica e honra a Deus? Sobre o que Ele já disse como propósito para a sua vida, como causa para a sua vida, como quem Ele é para a sua vida. Parar para pensar sobre é a segunda coisa. E as duas últimas coisas que nós olhamos para a vida de Maria é a obediência em dizer: eis-me aqui, que se cumpra em mim o teu propósito. É a obediência de simplesmente dizer sim para Deus. Que essa seja uma noite que não haja resistência para o sim para Deus. Porque o contexto que Deus está tentando nos trazer aqui é que a sua vida você já tem. A sua vida profissional ela já existe. A sua família ela já existe. A sua vida no cotidiano ela já existe. Ele está querendo te trazer para mais perto, para mais junto, para clareza. De dizer sim sobre quem Ele é e sobre o chamado que Ele colocou dentro de você para que você cumpra. É entender que além da sua vida, além da sua casa, além da sua família, é quem você é para o outro. Para resgatar o outro. Porque a causa aqui é: você vai gerar aquele que vai salvar a humanidade. Então ela para e pensa: como que isso vai acontecer? Como que vai acontecer o resgate de outras almas através da sua vida? Como que vai acontecer o resgate de outras famílias através da tua vida? Como que vai acontecer a salvação da sua família através da sua vida? E ela creu. E a última questão de Maria é que ela creu no que Deus disse para ela. E aqui eu encerro. O anjo diz para ela assim: o que você tinha que fazer, você já fez. Você já construiu um ambiente na sua casa. Você já construiu um ambiente na sua alma. Você já guardou a sua vida. Você já santificou a sua vida. Você já alinhou a sua vida.
Então, trazendo para os nossos dias ou para a nossa fala no dia de hoje, o anjo estava dizendo para ela, olha, você já fez tudo o que estava ao teu alcance para ele vir. Tudo que está ao seu alcance você já fez. Agora não é mais com você. Agora descerá sobre ti o Espírito Santo e ele vai te envolver. E é pelo Espírito Santo que você vai gerar. E aqui eu concluo. E aqui eu finalizo. O que estava ao alcance, ela fez. O que está ao seu alcance, você precisa fazer. O seu alcance é pensar sobre. O seu alcance é alinhar a sua vida, não com o padrão do mundo, mas com o padrão de Deus. O que está ao seu alcance é obedecer. O que está ao seu alcance é crer. O que está ao seu alcance é se tornar puro todos os dias. O que está ao seu alcance é se santificar todos os dias. O que está ao seu alcance é se relacionar com Ele todos os dias. Porque aquilo que está ao seu alcance você faz é exatamente o ambiente que você prepara para que Ele possa vir e te envolver. Para quê? Para que você comece a gerar o fruto. Para que você comece a derramar em quem está perto de você. Para que você comece a transbordar para quem está perto de você. Para que você comece agora a viver a realização da sua vida, tocar outras vidas, da sua vida gerar outra vida, da sua vida purificar outra vida, da sua vida santificar outra vida, da sua família resgatar outra família, da sua vida ser vida na vida. Jesus foi gerado por Maria. E eu vou repetir de novo. Por uma mulher que ouviu durante a sua vida inteira: o Salvador vai nascer. E ela preferiu, e ela decidiu ter uma vida totalmente alinhada com a palavra, com os mandamentos. Para que mesmo porventura, se ela não fosse a escolhida, no mínimo ela tinha uma vida que honrava a Deus, que glorificava a Deus, que exalava a presença de Deus. Então entende isso aqui nessa noite, irmãos. A sua vida precisa ser alinhada todos os dias. Porque ela tem um propósito. E o que está ao seu alcance, faça. Ore, leia a palavra, jejue, santifica, purifica, se apresenta, se alinha, obedeça e creia. E aí, o Espírito Santo virá. Então, nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos.